Olá, já está no ar o programa Viver Saúde, realizado em parceria com a Faculdade de Ciências da Saúde da Univap. Aqui, neste novo espaço da TV Univap, abordamos sempre assuntos relacionados à nossa qualidade de vida. E hoje falaremos sobre um tema muito importante, os cuidados com os nossos dentes, principalmente no que diz respeito à área de ortodontia, responsável pela prevenção e tratamento das irregularidades dentais e também faciais. Nós fomos às ruas para saber o que as pessoas acham de ter que usar aparelho. Veja só. Fabi, sempre ouço as pessoas falarem que já teve vontade de usar aparelho quando era criança. E eu era uma dessas pessoas, viu? Usei 4 anos da minha vida, mas fiquei satisfeito com o resultado. Vamos agora saber o que as pessoas acham do uso de aparelho? Eu acho que é uma ótima, no caso, né? Tanto pela estética e pela saúde da pessoa. Ele no começo incomoda, hoje mesmo eu coloquei e ele está incomodando bastante. Horrível. Mas é bom para arrumar os dentes, né? Não, é bom para arrumar os dentes, mas para usar mesmo, péssimo. De quanto em quanto tempo você vai ao dentista? Normalmente a cada 6 meses. Em 6 em 6 meses. De 3 em 3 meses. Muito tempo que eu não vou. Muito tempo? Quanto tempo mais ou menos? Uns 3, 4 anos, mais ou menos. Nossa, e por que você não vai? Condições financeiras. E quando você era criança? Porque as crianças normalmente elas gostam de usar aparelho, querem usar, acham bonito. E você era dessas crianças que queria usar? Não queria. Tinha vontade de usar. Sim, sempre. Sempre quis usar. Achava legal nos outros, mas sempre todo mundo reclamava, dizia que machucava o dente. Aí eu não tinha vontade de usar, não. Não, porque no caso, assim, tem muito a ver isso com a moda também. Hoje em dia parece que a questão da estética, né? Todo mundo usa e todo mundo quer usar também. Assim. Mas no meu caso não existiu isso, não. Bom, gente, o uso de aparelho não é brincadeira não, viu? E para você aí que deseja ter um sorriso bonito, procure o seu dentista. E se for necessário usar aparelho, não perca tempo, hein? Tchau! Obrigada, Amanda. Nós vamos então esclarecer todas as dúvidas sobre a ortodontia com os dentistas e professores da Univap, Dr. Luiz e Dr. Everson. Obrigado pela presença de vocês aqui, viu? Nós é que agradecemos. Dr. Luiz. É muita satisfação estar aqui para responder às suas Obrigada, que indagações. bom. Doutor Luiz, qual que é a origem dos problemas ortodônticos? Por que eles acontecem? São várias as causas que podem resultar em problemas de más posições dentárias. E a principal delas é a genética, é padrão do ser humano, herdado dos pais, as suas características. Mas num país como o nosso, em que há uma miscigenação muito grande dos povos, essa mistura acaba resultando numa complexidade muito maior da oclusão. Então, isso resulta em pessoas com problemas ósseos, em que a arcada superior não cresce tanto quanto a inferior, ou vice-versa. E associado a isso, ainda nós temos problemas locais, que não dependem da parte genética. Por exemplo, eu tenho 2 crianças gêmeas, univitelinos. Eles não têm problema nenhum, mas um deles pode adquirir um dente mal posicionado. Por quê? Porque ele adquire um hábito que o outro não tem. Ele pode começar a respirar pela boca, o outro não respira. Ele pode começar a succionar fraldas, que o outro não faz. Então, essas influências ambientais também podem desenvolver uma oclusão errada. Então, não depende só do padrão genético, também o meio em que ele vive influencia, o modo como ele mastiga também. Tem crianças que mastigam apenas de um lado, tem outros que têm assim, um hábito muito grande de chupar a chupeta o dia inteiro, né? Como é que é essa questão da chupeta? Até que idade a criança pode usar a chupeta sem causar danos? A necessidade de sucção é inerente ao ser humano. No momento em que ele nasce, ele já sente a necessidade de ter um contato com o próximo, né? Até então ele estava na parte intrauterina da mãe, sempre em contato. Depois, quando nasce, ele precisa continuar esse contato. Então, a amamentação em si, ele não consegue preencher todas
necessidades afetivas da criança. E a chupeta é bem-vinda, porque nos dias de hoje nem sempre a mãe, principalmente, tem tempo disponível para dedicar o tempo necessário que a criança precisa. Tem criança que precisa de pouco tempo assim, de contato, tem outras que precisam de muito mais. E a chupeta vai entrar para satisfazer essa parte emocional que fica muito carente em muita gente. Então é necessário que esse hábito de sucção chupeta seja controlada também. Até os 4 anos é normal, é conveniente para todos. E no Mas caso depois das já tem que ir que... removendo esse hábito. Tá certo. E no caso das crianças que chupam o dedo, os danos podem ser maiores? São bem maiores, porque a necessidade psicológica ela fica muito mais evidente, porque você não vai conseguir tirar o dedo da criança como você vai conseguir eliminar a chupeta. Então, é favorável que se apresente a chupeta para a criança no sentido de depois a gente conseguir remover de uma maneira mais fácil do que a remoção do dedo. Tem pacientes que têm o hábito da sucção digital, né, até na adolescência, fica muito mais difícil eliminar. Então, de vez em quando, até é mais interessante você não eliminar a chupeta para depois você conseguir remover, porque a dependência da sucção digital é maior. Acaba se tornando mais difícil de você conseguir eliminar depois. E existem alguns tipos de chupeta que podem diminuir esses impactos? Por exemplo, chupeta ortodôntica é melhor do que a chupeta convencional, por exemplo? Com certeza, no momento existem os bicos ortodônticos, né, que são anatômicos e favorecem ao não desenvolvimento, no caso de uma oclusão, que deve ser utilizado até, como o professor falou, até os 4 anos de idade. Não só as chupetas, mas também os bicos das mamadeiras deveriam ser aquelas ortodônticas. Também. Porque elas vão exigir da musculatura da criança, principalmente a musculatura peribucal, um esforço que é parecido com aquele que ele exerce quando na sucção no peito materno. Enquanto que uma chupeta comum, ela não exige esses esforços, então ela não vai repetir a mesma necessidade da parte muscular por parte da criança. Então isso dificulta o desenvolvimento da dentição da criança, e dificulta também toda a parte da fonação, da mastigação. E como que o paciente pode identificar que ele precisa ir ao ortodontista? São duas questões, né? Normalmente é a questão estética e a questão funcional. O paciente, ele sempre nos procura por princípios estéticos. Então, quando apresentam dentes apinhados ou excesso de espaço na arcada, que são os diastemas. Então, são as questões estéticas. As questões estéticas ainda podem ser questões faciais, onde o paciente apresenta um excesso de crescimento da mandíbula e vai ter uma estética facial prejudicada pelo queixinho, que está um pouquinho mais proeminente. Então, nesses casos, eles também nos procuram, e aí a gente tem que fazer um tratamento aliado com um cirurgião, fazer um tratamento preventivo, que normalmente esses casos são genéticos. Existem também as questões funcionais. As questões funcionais são já mais difíceis dos pacientes detectarem, né? Mas normalmente eles nos procuram por questões onde apresentam dores de cabeça ou dores na região cervical, que são provenientes de uma má oclusão. Essa má oclusão, você exerce algumas forças excessivas na articulação temporomandibular e pode provocar uma síndrome que chama disfunção da articulação temporomandibular, e aí a gente precisa fazer um tratamento específico para a articulação, com uso de placas, e aí posteriormente tendo que fazer um tratamento com a ortodontia para corrigir a má oclusão. Então são as questões funcionais aliadas às questões estéticas que são necessárias para que a ortodontia vai corrigir. Tá bom. Quem tem o primeiro contato com a criança, 3, 4 anos, é o odontopediatra. O odontopediatra, ele não é ortodontista, mas nos cursos de graduação, de modo geral, eles têm um aprendizado para detectar o problema, os sinais que já indicam que aquela criança vai ter problema de uma oclusão no futuro. Então,
esses indícios podem levar o profissional a fazer uma prevenção da má oclusão. Isso ajuda muito, então, a mãe a conduzir a um crescimento normal da criança. E a partir de qual idade que a criança já pode usar aparelho? A idade vai variar muito de uma criança para outra. Ela precisa ter, na verdade, uma maturidade para aceitar o aparelho na boca. Então, tem criança que 5 anos ele já pode receber esse tipo de tratamento. Tem crianças que vai ter que esperar até os 7 anos ou mais para poder ser feito esse tratamento. Então, uma vez detectado o problema, é importante que seja tratado o mais breve possível. Mas daí causar um trauma na criança e na mãe também, já não vale a pena. É melhor esperar um pouco. Mas quais são os benefícios desse tratamento ser realizado quanto antes? A prevenção. O tratamento, quando a gente faz com o paciente em fase de crescimento e desenvolvimento, a gente consegue trabalhar a ortopedia, a questão do crescimento ósseo. Então, um paciente que geneticamente já tem uma predisposição a ter um crescimento excessivo ou da maxila ou da mandíbula, a gente pode estar redirecionando esse crescimento no sentido de estar minimizando os problemas que podem acontecer futuramente, que no caso de nos procurar com uma idade adulta onde não há mais crescimento, aí a gente vai ter uma dificuldade muito maior de resolver o problema e em alguns casos só fazendo um tratamento ortodôntico cirúrgico. Então, quanto antes for diagnosticado um problema ósseo, melhor é para a condução do tratamento. Uma perda de dente descido prematura também pode causar uma má oclusão futura. Se detectado antes, um simples mantenedor de espaço pode minimizar esses problemas. Então, a prevenção na idade numa idade precoce é interessante. E é recomendado que os pais levem os filhos ao ortodontista, às vezes porque o odontopediatra não indica, não dá nenhum tipo de orientação, né? A gente sabe que às vezes é assim, na prática. Então o pai pode, por conta própria, agendar uma consulta e fazer essa análise se o filho precisa já iniciar algum tipo de tratamento? Sem dúvida, qualquer situação que tiver, os pais podem fazer o agendamento e tirar as dúvidas necessárias. Então tá bom. Então nós vamos saber agora a nossa pergunta do Dizem Por Aí. Teremos agora um rápido intervalo e já voltamos com o Viver Saúde e a resposta sobre essa dúvida sobre o dente do siso. Até já!